Thank you for letting. Yeah, I think that's very important. Okay, we lost one satsang, important satsang. They wanted me to repeat the satsang, and I said, "Oh no." So then the next day I had the Spanish satsang on Wednesday, so I had the same thing. So I just shared the Spanish satsang with you all, É, okay? e And ele, so you can look at it. It's the same satsang. So ele then. agradeceu que a gente lembrou e ele, porque ele perdeu, teve uma satisfação que ele perdeu, as pessoas pediram a gravação e ele falou, meu Deus, dá satsang de novo. Ele falou, não tem como. Aí ele deu a mesma satsang para o pessoal espanhol, né? E aí ele compartilhou essa satsang em espanhol. Okay, if you look at this, my dear, if you look at the chat, Uhum. yeah, I know that Shirley hasn't finished this all long explanation, but the essential, we are going at the elemental word because Dada has used the word bhav everywhere in all the Sim. Aptavanis, including bhav for ama, you see, atma bhav, you see. So now. This is so, but Okay. so Julian Bhav. gave me an idea and Okay, so Shirley, if you want to expand on it a little bit more, please do, while I write something else here. Okay, keep on talking, no, and no then need, no need. Tony will also add. No, this is very, very important. This is Okay. extremely important. Yes, Então, Yeah, it's very important, Shuda, but I I really forgot. don't know. I forgot. Sorry. Okay. Well, it must o- be the Brazilian beach air that makes you forget. Anyway, I'm just No, kidding. no, 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 Shuda. I explained to Denise that Balv here in this Datavani, it means a view. Not Uh, only in, not not only in, not yeah, not intention as was translated by English. It's yeah, you yeah, said to yeah, us. yeah. You're all right. You're all correct. Even the Gnani is going to use the word intention because, he follows what we have given in English. It's really, we struggle with this word bhav way, way back when Sirish and I were first translating, that is in the 90s. Okay, so forget about it. So now it's like the same thing keeps on going. The bhav is a very, very, the fundamental meaning of bhav, okay, is astitva. Astitva means where it's your existence. You see, you and I can exist. We exist as I am Denise. I am Denise, and then with the light that arises within us, the enlightenment, we get shifted. Our existence shifts from I am Denise to I am Amapura, you see. And so the existence has changed, and therefore the views change. You understand? Existing as Denise. Sorry, go on, Denise. que o Shuda está refrisando muito essa palavra Baal, porque o Dada usou muito, e ele usou em muitos sentidos. E é uma palavra é bem complexa e ele se volta para o tempo que estava ele e o Shirish traduzindo, começando as traduções na década de 90. Então, tem a coisa, o Alf tem uma relação com a existência, né? Então, num primeiro momento, eu existo como eu sou Denise, daí passa um outro momento onde eu passo a ser Denise, eu não sou mais a Denise, eu sou a Mapura. Então, há uma outra visão. Eu, Quando é, é, existe, quando existe a iluminação, né, do ser. quando, Aí depois do você, Gnanvidi, quando vem a iluminação, eu sou uma pura e depois ainda vem a uma pura absoluta. Então, é uma visão. E é isso que ele está falando, quando dessa. você recebe essa visão do ser, aí você entende que você vai para de alma pura para alma pura absoluta, né? Yes, yes, Através yes. dessa iluminação. See, so the view as I am Shuddha, I am Shirley, I am Daniele, or I'm sorry, Denise, is different from the view of Sayamapura. I am pure soul, O Samapura. The view is clearly different. It is not an intent. There is no intention here. You understand?
All right? Uhum. There is no intention. The intention, all intentions, my friend, are in the relative. You see, the moment you become Denisi, all your intentions change. In a church, your intention is different. In front of the Gnani, the intention is different. In front of your Mahatmas, your intention is different. In Sao Paulo, while you're driving, your intentions are different. But those intentions are based, the intentions are fundamentally based on where you are. You see, where you are, you know? Então, So, a visão de eu sou Shuddha, eu sou Denise, e eu sou alma pura, nisso é visão, não tem intenção aí. Então, toda intenção está no relativo e ela depende de onde você está. Então, a intenção tem como base aonde você está. yeah, you see, uh, Amapura has zero intention. No Amapuras have intentions. Amapura is aware of the intentions. And the intentions of Denisi changing from a nightclub to a church is based exactly on where you are. In other words, if you shift from Amapura to Denisi, then, whatever gets bombarded to you, your intentions keep changing, you see? Hmm? Right? Hmm. Então, Hmm. a alma pura, ela não tem intenção alguma, né? A alma pura está consciente da intenção. E conforme tem a mudança da Denise sair da balada, da boate para a igreja, as intenções mudam, porque você está rodeado por outras situações e outra visão. You see, behind every intention, this is where I know you're going to get confused, but I'm trying to take you to the exactness of what Dada is trying to say with the word astitva. Bhav, the exact definition of bhav is astitva. Astitva means, where are you? The view from where you are, okay? So behind, Então, ele está querendo me esclarecer melhor até o Bal, que é por trás de cada intenção tem onde você está. Então, onde você está é o que está por trás da sua intenção. the location-based view, you see, location-based view is called intent, you see. You are in front of the supermarket, the fruit market in Sao Paulo, you see fruits from all over the world, your intentions, change from, I like this fruit. You see, your intentions begin at what you see. You may, so before the intention is your view-based, location-based view, location-based view. Hmm? Então, por exemplo, você está na frente de um supermercado, a sua intenção muda, porque você está lá, nossa, eu quero essas frutas, tal. Então, ela muda e ela começa por onde você está, pela sua localização, por onde você está. Yeah. After the view comes the ichha or the desire, you see. So, when you see something, then comes is the intention and then the desire, you see. So, yeah, you see what I'm saying? You see something, you don't want it. You say, I don't want anything. But when you go to you go to the mall, you see a beautiful dress. Now the whole cycle starts. You know what I mean? Hmm? Então, depois da visão, vem o desejo, vem a intenção. Então, você fala, eu não estou querendo nada, mas de repente você está passando num shopping e vê um vestido lindo, aí começa todo o processo de ter intenção e movimentação para compra. Yeah. So you see, this is so critical. Okay. Uh, because, now Dada is talking about Lagutam Bhav, Gurutam Bhav, you E know, aí isso you know, vai muito profundo, porque agora o Dada está falando de Lagutambal. Lagutam Bhav and Gurutam Bhav. Lagutam means I am lighter than the lightest. Lagu means light, very light, you see. And Então, Guru, Lagutam significa eu sou mais iluminado que a própria luz.
I'm lighter. Não, não, Denise, não. Não No, é mais iluminado, não é lighter de luz, é lighter de leve. yeah, no, É, no, é o no. menor dos Think menores egos. light and heavy. Okay, guru is heavy and light is lagu. Okay, that is the exact meaning of translation of the word guru lagu. You see, not. Thank you, Shirley. I think we ran into the same thing previously. Yes. Is the accent, então é pela pronúncia aí a gente faz essa confusão, é leveza, né? Yeah, yeah. You see, Denise, honestly, frankly, we've been discussing this for 3 or 4 satsangs, 3 or 4, for a whole month we have been discussing this, you see. Yes. And again, everybody stops me, explain. I say, listen, if you really want to understand Dada, this is what, otherwise this other thing, intention will not fit. First of all, you and I have to understand that Amapura has no intentions. When you are Ok. Amapura, there is no intention. So, it's out. So the word Não, intent cannot apply to Amapura. You see, the intent means bhav, meaning translation for bhav is only for Berna or Vera or Maria or Anna, etc. You see, intent. Okay? então o Shuddha está dizendo para mim que faz 3 semanas, 4 semanas vocês estão discutindo isso, todas as satsangs, e toda vez as pessoas perguntam novamente sobre isso e tem essa dúvida. E ele quer que a gente entenda profundamente as palavras de Dada e que a alma pura efetivamente não tem nenhuma intenção. Uh, Nunca, ela não tem nenhuma intenção. Quem uh, tem intenção é o arquivo 1, é a Shirley, é a Denise, né? And also, I would like gently submit to all of you that for the past year to year and a half, in all my uh, reviews of the Dadavani, I have corrected it. Vow is, I put in brackets, view, outlook, intent. You see, in other words, the view or the way, how you see, it depends on where you are. This is the exact meaning of bhav. You know, you are what you see. If you are ignorant, you see people fighting and you blame them. And when you rise higher and when you come into the Amapura, now your view changes. You see, you still have the bhav because you have not become the Amapura completely. So when you are in the experience of the Amapura, there is no view. Okay? There is only the pure self. Então, So, Shirley me ajuda, porque, Vai eu lá. realmente não tenho prática de traduzir Shuddha. Prefiro traduzir simultâneo. Então, Não, que o Baal que a alma pura realmente não tem intenção alguma, e o Baal é aquilo que você vê. Depois de você ver, surge a intenção, surge o movimento da vontade, é assim, né? ó, Denise, o que ele está querendo dizer é que o BAL, é o que você vê depende de onde você está. Então, assim, Sim, se você está no mundo relativo, o BAL é aquilo que você vê, as pessoas brigando, conflitos, guerras, né? Agora, se você está no estado de alma pura, você vê a alma pura de todos. Então, a visão é a visão que você. Depende de onde você está. É isso que ele quer, ele está diferenciando, e esse sabe? depender de onde você está, é se você está num estado de relativo, se você está Isso, como alma pura, né? isso. Que again, see, so you and I, as the awakened ones of the Gnani Purushtha, Sri Nakram Vignan, can see the bhavs, see all the views of I can see the views that Shuddha has, what is going, how is he seeing it, you see? And what is he seeing it? I can see not only his desires, which is actually linked to intention. Intention, desire are linked, but I also, what is Shuddha saying? Yeah, in the same way, you can see your intentions. What are your desires and your intentions, and what do you intend to do? You see, what is your intention? What's going on behind what you're doing? That is your intention. But
and that is guided by your view, which is Gnan. There is the view of Shuddha, and there is the view of mine, I view. Is so Amapura. So the views are. Mhm. Então, então, a visão realmente depende de quem está vendo, né? E de como você está vendo. E quando você está olhando, você consegue ver, eventualmente, a intenção por trás da outra pessoa, do Shuddha e tudo. Então, é basicamente isso. Chile, estou tendo muita dificuldade de traduzir Shuddha. Não, tá bom, eu pode Você deixar que pode assumir a tradução? eu- Porque realmente eu fico tá perdida. bom, ok. Should I will translate? Não, Yes. ok. I'll help, but it's Yeah, beyond my yeah. I think this is ability. fine. This is fine because correctly you have not attended those previous satsangs, so we will have to do a lot of Yes, corrections, and no, so but it's if not you fair. It's but not if you fair. have my dear, if you have any questions with reference to what we are discussing right now, in terms of the fundamental definition of bhav, and how does bhav arise? You see, what is bhav? What is bhav? What is bhav? Before the bhav arises, before the intention arises, the view has to be there for some, and okay. So this is Just actually, let, yeah. just Sorry, let go me on. translate, Hmm. Shuda. Então, o Shuda estava explicando para a Denise que realmente é uma definição complexa, né? Mas o que ele quer que a gente entenda como é que surge o Balv, né? Ele surge, na verdade, a partir da visão de onde a gente está. Yeah, yeah. It's the same thing. I think one of the best ways to understand this bhav, intent, is what I gave you first, which is I am Denise. So you see uh, everything through Denise. You see, you are now in Denise. Then you say, so I'm a pura, I'm pure soul. So now your views change. You see, the Uhum, views change, and still there is a little bit of desire and denial. Wanting this, not wanting this, no intention to do this, some intention to do this, and then as this gnan arises to the point of our current satsang, which is one of the highest level satsangs because it's gone very high now, in this, uhum. and then it is Gurutam Lagutam view. It is not an intention anymore, you see. Uhum. Então, assim, o Shuda estava explicando que uma das melhores maneiras de ele explicar o que que é esse BALF, né? O que que acontece, foi o exemplo que ele deu anteriormente, que é, primeiro, se eu digo eu sou a Denise, significa que tudo que eu vejo é através da Denise, né? Então, os desejos surgem, eles surgem, desaparecem, as intenções surgem e desaparecem. Quando eu digo eu sou alma pura, eu vejo as coisas através da alma pura, através do ser, né? Então, não existe intenção através do ser. Tudo se encerra, né? Porque eu só fico como com aquele que conhece e vê o que está acontecendo no mundo relativo. Então, o Shuddha estava explicando que essa satsang é uma satsang de um nível muito elevado, de um ensinamento muito elevado da Yeah. forma espiritual. Yeah, with reference to the elevated level, it is like we are discussing Apta Sutras 4,000 onwards, 4,041, 4,042, 4,036. These are, this is at the height of the mountain of Akram Vignan, and, and so, so you see this traditional, conventional translation will not work, you see. Aham. Então, o Shuddha estava explicando que a gente, quando ele fala que a gente está tendo uma satsang de nível muito elevado, ele está dizendo que nós estamos estudando Apta Sutras de 4.041, 4.060 e pouco. Então, assim, é como se a gente estivesse já chegando no topo da montanha. And this, E as traduções que foram feitas na época e não foram revisadas, elas não estão condizendo com o que o
Dada está querendo passar de informação para a gente. And this is this what we are discussing, and if you followed with me, we are now in the 13th session of 325 degrees. This here, and we got only 2 or 3 more pages to go before we finish this Dadavani. This one here is beyond 325 degrees. You see, this is going much higher. You see, this what we are discussing is at the level of the Gnani Purush, Dadashri, at 358. You see. Uhum. Então, assim, ó, na verdade, a gente está tendo satsangs referente a 325 graus. Mas as satsangs que a gente tá discutindo aqui com o Shuddha, elas estão muito além disso. Elas estão no nível do Gnani, que está a 48 graus, né, Denise? Não 58. sei. Oi? Yeah. É, 358. 340, 358 graus. Yeah. You see, the beauty about our Dada, as you know, Denise, is that he doesn't hold back anything. He doesn't keep any knowledge for himself only. He just shares this, you see. He shares it Yeah. all, you see, Hum, and his what he has shared at the highest levels is being discussed in much more detail here. This is a simulation of satsang from so many Aptavanis and Dadavanis and Apta Sutras, which we haven't, in our organization, haven't even begun to touch yet. We have not even, uhum. yeah. Então, assim, o Dada, a beleza do discurso de Dada é que ele não retém nenhuma informação, ele compartilha tudo que ele conhece, né? Então, o que a gente está discutindo é de tão alto nível que a gente precisa estudar com muito mais detalhes, né? As Dadavanis, elas estão ficando cada vez mais profundas. Yeah. So you say, we have heard the word Lagutam Bhav, you see, so it is, Lagutam, Lagu, Lagu means lighter. Uhum, And uhum, Guru means heavy, you see. And this Lagu and Guru, light and heavy, they are both related to the ego. The heavier the uhum, ego, the heavier, uhum, the heavier the ego, the lower you go. You go down and down. You see, the heavier ego makes you go down. The lighter the ego, you rise higher and higher, you see. uhum. Mhm. Então, as palavras Laghu e Guru, Laghu significa light, que é leve, e Guru significa pesado. E essas duas palavras, elas estão relacionadas com o ego. Então, quanto mais pesado o ego, mais forte o ego, mais você decai. Quanto mais leve o ego, mais você sobe espiritualmente. Yeah, you see, then now, we can all say, for instance, because of learning Dada's Gnan, that I want to become lower. I don't want to exercise my ego. I don't want to show that I know, that I am something, that I'm in control. All of these things are nonsense. They don't belong here in our satsang. I am lower. I want to become lower than all these Mahatmas. Lower means my ego, I want to bring my ego lower than the ego of any of the Mahatmas here. Then that is an intention. You see, it is not a view. It's an intention. It's a, but how are you going to become lower and lower? There is no, you cannot do anything to become lower. Oh, I want to touch your feet. Hello, may I touch your feet? I bow to all of you, etc., etc. You can't become lower that way. Sorry, go on. Ah, tá. E aí o Shuddha está explicando porque assim, ó, o significado de ter um ego cada vez mais leve, cada vez menor, não significa você ter a intenção de dizer, eu não quero mais falar sobre o que eu faço, eu quero
me render aos pés de todos os Mahatmas, eu quero me curvar a todos os Mahatmas. Não é isso. Yeah. How can we become lower than my fellow Mahatmas? Then the answer is through Gnan. There is no other way. Through Agnas, to understand who the doer is. Are you the doer? Are you the one who is speaking? Are you the one with knowledge? What kind of knowledge do you have? If you are Guru, in other words, heavy, if there is ego being applied subtly, you are nothing. You know, you have not, you're out of Gnan. You see, out of Gnan means out of Agna. Uhum. Então, assim, como é que a gente consegue ter esse ego praticamente zerado? É através do conhecimento, do Gnan que a gente recebeu de Dada, permanecendo nas agnas, né? Só dessa forma. Yeah, it's Agnas. So every experience in life after the Gnan Vidhi, every encounter with a fellow human being, and you know, it teaches us something, you see, that the only way to receive and to receive anything from the other human being is to lower ourselves compared to Uhum, the other person, bring down. If we begin with him or her, that, oh, who is she? No good, you know, or she is ignorant, she is not a Mahatma, yeah, or, you know, oh, she is full of, you know, pride and uhum, arrogance. The moment you say that or believe that, you are out of Agna. You are absolutely out of Lagutam Bhav, Lagu Bhav. Forget about Lagutam. You are even, you're you think you're something. That is why you're putting down the other person, you see? Hmm? uhum. Então, assim, depois que a gente passa pela cerimônia do Gnan Vidi, Mm. todas as coisas que vêm ao encontro da gente são para ensinar a gente e a gente praticar as cinco ágnas, estar dentro das cinco ágnas. Então, quando a gente recebe alguma coisa de alguém, principalmente quando é algo que nos machuca, né? Machuca o ego, a gente tem que aplicar essas ágnas. Quando a gente começa a expressar opiniões sobre a pessoa que nos machucou, a gente está fora das ágnas. E aí a gente começa a fortalecer o ego novamente. Yeah. You see, so, you know, through, you see this, what makes the ego heavy? What does it make give weight to the ego? What gives weight to the ego? Answer is kashais. You see, the kashais. And the kashais do not Uhum, belong to you. They have been moved far away in the Gnanvidhi, and yet you go there. Now, yeah, that means you are not following the agnas, you know. Hmm? Hmm? uhum. E o que que faz com que o ego fique pesado? São os cachais. Mas os cachais, eles foram jogados longe de você quando você passou pela cerimônia do Gnavidi. Então, você permanecendo nas cinco ágnas, você mantém eles longe. Você Mm-hmm. não pode esquecer disso. Hmm. And you see, the anger, pride, deceit, greed, they make the ego heavy. And what does it trigger? It is the ego is blind, but it gets triggered through the deceitful and the horrible intellect within all of us all, you see, and the intellect. And, you know, in the previous chapters of this 325, we have gone through how we become free from intellect. Uhum. Então, assim, os cachais, né? O orgulho, a manipulação, a raiva, a ganância, é, eles fortalecem o ego. Mas como que eles fortalecem o ego se o ego ele é cego, né? É que ele é alimentado pelo intelecto. Então, a gente tem que se libertar disso. Yeah, O so intelecto é que protege os cachais, né? yeah, right, Kashais, you see. So uh, and the biggest problem with the premier Kashai is man, pride, you see. Pride is such it pride just sinks you with your ego, you see. It does not let Gnan, the light, arise. You see, it does not let, Uhum, you know, it suppresses the light, you see.
we are all enlightened, so now we can see all of this, you see. Então, assim, o orgulho, ele não deixa que o conhecimento, a luz, surja dentro da pessoa. Yeah, because you see, the problem with the intellect is that, whatever you have translated and whatever Shuddha has translated and whatever these words, it lets you read them, and, oh, these are beautiful words of Dada, but until we employ the view that, which Dada is going to talk about Dada has no view. Lagutam view in the relative. In the relative, I am Lagutam means Lagu. So there is Lagu, light. Then there is Lagutar, which is even lighter. And Lagutam, you are the lightest. Nothing can bring you down. You say nothing, nothing. There is. Uhum. Mhm. Então, assim, o Shuddha estava explicando ali que existe a palavra lagu, que é leve, aí o Tar, lagu, que é Lagutar. o mais leve, e o lagutan, que é o mais leve dos mais leves. Yeah. Não Lagu. existe nada mais leve do que o lagutan. So in other words, Lagutam, you see, the Lagutam view can only arise if you are who you are. You and I were made the Amapuras. We are the Amapuras. Amapura has no view. So it's equivalent to say, in relative, I have no view. Means I don't have. It is the view that brings the opinions and the desires and the denials, you see. The view. I have no view because I am perfectly who I am, you see, in the Amapura. This is the Uhum, perfection level. And that is what uhum. Dada is talking about, you see. Então, o lagutan, na verdade, ele só vai surgir quando a gente for o que realmente somos, que somos alma pura. E quando nós estamos no estado de alma pura, não existe visão, não existe opiniões, não existe desejos. Existe só o estado de alma pura e a gente é tão perfeito, a gente sabe que é perfeito, né? E a gente vê tudo a partir do estado do ser. Yeah, is the classic example that I give some and I have shared with you also is you're walking on the street and suddenly a man comes and rushes and he topples you over and you fall down, you see. Tá, então assim, o Shuddha tá dando um exemplo que, por exemplo, você tá na rua e de repente um homem começa a correr e bate em você e você cai. You see, and you get up and you become so angry and you want to hit him. And you say all kinds of words, you see. E aí você se levanta muito bravo, né? Porque ele te empurrou de uma forma agressiva e você quer ir atrás e fica falando palavrões e quer bater nele. Yeah, but then as you see him, when you stand up, you realize, man, oh, this man is blind. He can't see. All your anger goes away. All your anger goes away. You see? Mas se você tem a consciência de que o homem é cego, que ele não pode ver, toda essa sua raiva, ela se dissipa. Yeah. So you see, the views. First view was, damn it, how does he do this? You see, now, and the second is, all the anger arises because of the wrong view. As soon as Gnan comes to you, this is relative knowledge, you realize, oh, this poor man is blind. Uhum, You begin to help him, sir, let me this way, or, I uhum. mean, yeah, this is how Então, life is, yeah. Mhm. Então, assim, e assim é a vida, né? A primeira visão que você tem é uma visão equivocada, né? Ah, aquele homem veio e me bateu, me empurrou, né? De uma forma equivocada. E aí surge a raiva. Mas aí, através do conhecimento do Gnã, você percebe que ele é cego, ele não tem a visão que você tem. And E another, aí você vê de forma diferente o que aconteceu e até tenta ajudá-lo. yeah. Another example, if a very heavy ego, you say, gonna bomb the hell out of them. I'm going to send my best bombers and, you know, bomb them, And then
then the view changes when you see the suffering of the men and women and the children killed in, the horrible disaster that is now the result of the ego. So you say, the view changes. The view does change. You see. Uhum. Mm. E aí, assim, o Shuda, ele tá dando um outro exemplo. Denise, só me ajuda. Ele estava falando sobre a questão da guerra, né? Dos homens, né? Que bombardeiam outras cidades, tal, o que está acontecendo hoje. E aí, quando essa pessoa, ela tem uma visão diferente, quando a visão dela muda e ele vê o sofrimento, né? Do ser humano, de crianças, enfim. Então, o olhar dele muda e a visão dele muda também. A visão muda, né? E a intenção também muda. Yeah. So the view is relative. All views are relative. At one time you want to bomb them, and the other time you want to send them aid and food and just money, etc. But you see, these are the relatively changing views of everyone who is ignorant. He does not realize who he really is. You and I, my friends, are beyond these relative views and relative intentions, you see. Uhum, So that is why the bhav, the view, is the most important thing. We have come into the view beyond duality, you see, beyond uhum, beyond destruction and compassion. We are beyond destruction and kindness. We have come into the view of compassion, you see. uhum. Então, assim, o mundo, ele tem uma visão relativa das coisas, né? As pessoas do mundo têm uma visão relativa das coisas. Nós que recebemos o conhecimento de Dada, o Gnã, a nossa visão, ela está além dessa visão relativa, ela está além, né, da compaixão, da caridade, Da destruição e da da compaixão. destruição, e da destruição. Ela Yeah. está muito além disso. Kindness is a relative quality. Compassion is a real quality of the one who has risen. You see, Amapura has no compassion. You see, Amapura, the one who in whom Amapura arises, that one who is to say, I want to kill, now becomes compassionate. You see, so it is that gnan, this knowledge that arises, you see. It's the highest quality of the Amapura in the relative, you see. Compassion is the Is the higher quality that highest, arises. is a very high quality, you know, all of us are saying, oh Dada, let your knowledge prevail in this world, you see. Now, Amapura inside you is simply aware that surely is doing this bhav of Jagat Kalyan, you see. So it's a Uhum, bhav of Jagat Kalyan, it's a view of Jagat Kalyan, but Amapura continues to see this only, you see. uhum. Amapura cannot do Yeah, bhav, you see. but Então, compassion is, Higher than kindness. yes, higher than kindness, but is in the awakened self. Yeah, compassion, yes. Like Lord Buddha, like you have compassion, you see. You and I have compassion, We do not say, kill those people who are sending the bombs, you see, or bombing them, You just say, he also get this knowledge. May even the enemy, let him get the knowledge. Because otherwise, it's a royal cycle. I shouldn't say royal cycle. It is an unbreakable cycle of life after life after life. In one life, you are kind, and in another life, you are very, very angry and hurtful, you see. This. então, Mm, uhum. mm, Então o Shuda, ele estava explicando, a Denise perguntou sobre a questão da diferença entre se a compaixão era algo que vem da alma pura, né? Em relação ao ser relativo, né, Do ser Denise? desperto. Ao mm, ser desperto, isso.
E aí o Shuddha falou assim, a compaixão, que é algo superior, né? Uma qualidade superior à caridade. A compaixão é você querer, você ter o desejo, pedir a dada que os inimigos, vamos dizer assim, tenham o conhecimento que você tem de dada. Porque Mhm. só quando eles tiverem o conhecimento que se tem, que a gente tem, é que essas guerras, esses conflitos irão terminar. Senão, enquanto eles estiverem na ignorância do ser, esses conflitos vão continuar, vidas após vidas. Mhm. You see, instead of when you see a poor man or when you see all these poor children in Gaza, who are waiting for aid and they get shot at. You see, they're waiting for their food and they're shot. You see, Uhum, you know, you and I are aware. We are not angry. We are seeing. We're going to the seeing mode of compassion. Oh my Lord, look at look at the extremes of these kashais. You see. uhum, And of course, our heart reaches out to those poor children and women over there, wherever in the world, where this such kind of horrible atrocities are being perpetuated, you see. Hmm? uhum. Então, assim, por exemplo, quando a gente vê, né, lá em Gaza, por exemplo, né, um homem ou uma criança, né, que estão sofrendo, né, com os bombardeios, e, por exemplo, eles estão esperando por comida e de repente eles são baleados, né, e de repente você vê essa cena, você como alma pura, você não vai sentir raiva de quem tá baleando, ou quem tá matando, ou quem tá jogando bomba. Yeah. Mas você vai pedir para que Dada ele olhe por essas pessoas também e que esses cachais que foram conduzidos a extremos, né? E que trazem esses conflitos extremos, que eles acabem, né? Que as pessoas elas recebam esse conhecimento, que elas deixem essa ignorância do ser, né? E tenham essa iluminação como nós temos. Yeah. So the view, my friends, the view determines is the fundamental thing. Where are you? Human beings are continuously shifting in the relative from one view to the other. Well, I'm in this party. Oh, that is the other party. You see, I I live in Sao Paulo, but those other people are not. They're not our people or something. Whatever is, you see, the views Uhum. change E a, e a- whether yeah, the view change when your view changes. uhum, Eunice was driving me from the airport to some place, to a place in Rio where we were going to stay, and I looked to the uhum, right and I saw all those favelas, and she told me, Shuda, don't look there. And so I got it. But the point is, the view, wherever you are, the view changes. You can stop looking, but the ama never stops looking. You see, the inner one never stops looking. The inner one is the continuously aware one in everyone, whether he is enlightened or not. You see, the inner one exists in everyone. The uhum, same pure Amapura. Hmm? uhum. Então, assim, a visão do mundo relativo, ela muda. Então, a percepção que se tem do que se vê muda conforme onde você está. Por exemplo, se você mora em São Paulo, as pessoas que moram Not Sao no Paulo, Rio Grande. Rio. Não, eu sei, but first you say São Paulo. I know I And did. Sex. yes, I meant é, Rio. Yeah. yes. Yeah. Você está em São Paulo, as pessoas que moram no Rio Grande do Sul, elas não pertencem ao meu meio, não fazem parte, né, do meu convívio, não fazem parte daqui. E o Chuda estava contando que, por exemplo, assim, uma vez ele foi para o Rio de Janeiro e a Eunice foi buscar ele no aeroporto, e para onde eles estavam indo, eles passam
por comunidades, favelas, né? E o Shuddha estava olhando as favelas e eu disse, não, não olha para lá, não olha para lá. Então, assim, são coisas que fazem parte do mundo relativo. Mas a alma, né, o ser desperto, ele só permanece continuamente só vendo. Só vendo. Ele não tem opiniões, ele só permanece vendo. Yeah. You see, it doesn't help by going in front of the Lord and doing this. You see, you know, it's all relative visions only. You see, somebody in India is going to saying Om 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 Om. You know, somebody in Saudi Arabia is saying Allah 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 Allah. What difference does it make? You see, these are all relative views, but they are not called relative because the real hasn't awakened. For them, the relative is real. For them, the relative is real. No. Hmm? Uhum. Então, assim, as pessoas, por exemplo, que não têm o conhecimento do ser, né? Mas seguem religiões, por exemplo, quem é católico faz o sinal da cruz, o muçulmano fala Alá, 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 quando vê uma atrocidade. Nada disso resolve, porque são visões relativas. As pessoas que não têm a visão do ser, elas acreditam que essa é uma visão não do mundo relativo, mas do mundo espiritual. Mas a gente sabe que nós somos almas puras, então a gente entende que essa visão também é relativa. Hmm. You see, uh, you know, you can imagine that there is the Ama within everyone, you see. And the Ama is the silent witness and observer of everything that is going on, whether you are a child or a helpless woman in Gaza, or whether you are a soldier in the Israeli army, you see. The Aman continues to see everything. What modifies the vision is the view. You see, the view gets modified. These are all enemies, and I'm ordered to kill them. I want to kill them. And you see, and so they believe this to be real, and believing it to be real, it perpetuates the inner kashais, and the mother and the child, they'll say, you killed my mother, I'm never going to forget it. You see, so he carries his kashais. He may even be killed, but the kashais continue in the next life, you see. Mm, Uhum. mm. Então, o que que acontece? A alma pura, ela, na verdade, a alma pura desperta, a alma pura, desculpa, a alma pura, ela é uma testemunha silenciosa do que está acontecendo no mundo relativo. Yes. E Mhm. as pessoas, elas que não têm esse conhecimento, elas acreditam que o que acontece no relativo é real. Então, essa crença de que o que acontece no relativo é real acaba perpetuando os cachais. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma visão só relativa do mundo relativo, ela vê por exemplo, um soldado matando a própria mãe, ela vai culpar o soldado, ela vai querer se vingar do soldado, e isso vai perpetuando de vida após vida. So, so, so the more we understand the bhav, okay, and the more we understand the view, we begin to understand what's going on inside the view of Marcia, Maria, Michele, Anna, etc. Everybody, for you, Anna, for you, Michele, for me, Shuddha. You see, the view, where is the view? You know, and the view, we have transcended that view. We have become bhav atitam. You see, bhav atitam means transcended. Sorry, let me write this down. Okay, I will come back with that word. I know. Right now, let's just bhav atitam means beyond bhav, above bhav, transcending bhav. You see, neither this view nor this view. You see, we'll come back to Uhum. it after. Sorry, go on. Yeah. É. Então, assim, quanto mais nós entendemos essa visão da alma pura, mais a gente consegue ver a visão da Shirley do mundo relativo. Mas a nossa visão transcende essa visão que a gente tem do mundo relativo. E aí o Shuddha ia escrever ali a palavra que justamente transcende Mhm. essa visão. So Ra- that, o- yeah. Ra-
Where is the word Oh, Shuddha? okay. Let me write this down in the chat. Yeah, because I thought, yeah, all right, I'll write bow. Okay, all right. Bow. Let's see. Bow. Already, Then bow. Va. Ti. Tam. Means now we have gone beyond bow. View. You Uhum. see, Então, view. Because you see, uh, the in view. V I E W and all intentions related to view. Related to tá. view. Related to view. Yes, okay. So bhavatitam means the self. You see, bhavatitam, beyond, transcended. It's a Uhum. word in Sanskrit. It is in all the scriptures of India. Bhavatitam. Então, essa palavra Bhav-atitam, na verdade, significa além, né, da visão Bhav, né? Então, essa palavra, ela está escrita em todas as escrituras indianas. Mm. E, e são todas as intenções relacionadas à visão. Estamos além disso. A alma pura está além disso. Okay. You see, so then, when you become the Amapura, what is your view? When you are the Amapura, okay? When you become, you and I are the Amapuras, my friends. We are the Amapuras. We are in the experience of the Amapura. What do we see? Well, I see the mind of Shuddha. I see the words of Shuddha. I see the body of Shuddha. I see what's going on in him, and I see what he's writing. You see, I see his deepest intentions, or vow. What does he want? He wants this Akram Vignan to spread all over the world. You see, so this I Uhum, can see all of that. You see, that is I'm the seer and the knower of the views. uhum. Então, quando você se torna alma pura, quando você é alma pura, você está no estado de alma pura, qual é a sua visão? Então, a minha visão são as palavras da Shirley, são o corpo da Shirley, quais são as intenções mais profundas que a Shirley tem. Por exemplo, o Shuddha, ele vê o que o Shuddha fala, ele vê o que o Shuddha sente, ele vê quais são as intenções mais profundas do Shuddha, que seria espalhar, né, as palavras de Dada, o conhecimento de Dada no mundo inteiro. Então, tudo isso é a visão da alma pura. Então, a alma pura é aquela que vê tudo o que acontece com o relativo, com o arquivo número um. Yeah. Ela vê. Yes. So, my friends, let's take a break, 5 minutes, then we return. And, some, very beautiful satsang is unfolding. So we see how it unfolds, huh? Okay? Uhum. Então, o Shuddha pede 5 minutos de intervalo. Mhm. Já retornamos. Mhm.
Okay. I can understand all of your difficulties because these are, I mean, in the standard Gujarati language, Mm, the word bhav is equated to desire, you see, inner desire. mhm. Everybody, you talk, મને ભાવ થાય છે. They will approach the Gnani and says, મને ભાવ થાય છે, this bhav is happening to me that I would like for you to visit my home, you see. Now, that's a desire, we know that is happening in discharge, you see, you Uhum. know. It, Então, mhm. o Shuda, ele está explicando para gente que ele entende a nossa dificuldade de entender esses ensinamentos do Dada, porque a gente não entende o Gujarati, né? Diferente do Shuda. Yeah. Então, ele fala também que o Bhav, ele também pode ser traduzido como um desejo que nasce no nosso interior. Yeah. So you see, he might say that he'll say, I would like for you to come to my home. So I would like for you to come to my home has now come into speech. But before that, he had uh, the vow, the view, I would like for him to come to my home. How nice it would be if the Gnani is in my home. You see, so there is a view. And you see, and the view arises because he has been in satsang and he sees the beauty of the Gnani, you see, and he says, oh, I would like for you. And then he hears if your Gnani comes to your home, that is the greatest thing. Well, it's some relative. The most important thing, the Gnan has to come inside you. The knowledge has to come inside you, you see. Uhum. Mm. Então, o Shuddha estava fazendo ali uma comparação, por exemplo, dos Mahatmas, né, que iam na satsang, muitas vezes, e aí, como eles iam na satsang com o Dada, e eles ficavam maravilhados com as palavras de Dada, surgia dentro deles a intenção de que eles gostariam muito que o Dada fosse até a casa deles. Yeah. You Mas, na see? verdade, o Uh-huh. mais importante de tudo é que o conhecimento de Dada entrasse dentro deles. Uh-huh. Yes. So therefore there is a vow, which is the view, and the exact, and this is from our book of the 9 columns, Bhavna. Bhavna is discharging, uh, discharging desire. You see, in other words, now, you see, the view, you see, this bhav is based on your location. If you're in satsang, you get beautiful bhavs, you see, beautiful views. If you're Uhum. in a nightclub, you get the wrong views. I shouldn't use the word wrong views, but you get the corresponding views, You see what I'm saying? The Uhum. views. And then, you're in the wrong circle, you get the wrong views. If you're in the right circle, you get the right Uhum. views, you see? Uhum. Mhm, E o Shura está mhm, falando que, para nós, né, nós temos, como a gente está em satsang, a satsang, ela nos traz boas visões, né? E a gente entende que esses desejos que surgem são só desejos de descarga. E se as pessoas elas se encontram em círculos, né, em ambientes não propícios, né, para a elevação do ser, também acontece delas terem visões não propícias, né? Boas visões depende de onde você está, com quem você está. I have a question, sure. Yes, Tony. Yes, Mhm, Tony? So along the same subject, Shuddha, so if you are in Gnan, if you are in satsang, if you are even in India in Dadanagahar, mhm. you are in Bao. So, but this bhavana is discharging
So in our human beings, with Gnan or without Gnan, if you are at work or if you're at home with your family, uh, you are, this is what I can see, in separation is you are in discharge, you are in bhavana, correct? If you are at Yeah, work, in other way, not you. You are in yes, Amapura and you're seeing the uh-huh, changing views, changing uh-huh, bows of Tony, depending okay, on, okay, yeah, yeah, okay. And changing. then and then you can see if you kashais, if Guru Tambao comes Arises a in guru, discharge, not guru or tam, Guru or a Tambao, or if guru you are bhav. Lagu Tambao. Yeah, As lagu you tam, yeah. act, as you act in the work at home. Yeah. Basicamente, eu perguntei ao Shuddha, Yeah, se please. você Mhm. se você está na visão do Baal e está em satsang, ou você está em cima da Siddhi, num curso, ou você está com Gnani Deepak Bhai, você está em Baal, mas em geral, quando você sai, você está na casa com sua família, você tem visita, ou você está no seu trabalho no dia a dia, se você está no Bhavna. Ele fez uma observação que você tá como um Mahatma, você é uma pura, você está vendo, você está tendo essa visão, o que que o Tony está fazendo? Ele está na casa ou ele está no trabalho, e aí pode, com o que a gente aprendeu, você pode estar num Guru Tambal, né? Que você pode ter algum ego em descarga e os cachás vêm, ou você está no Lago Tambal, né? Você está leve, observando. Foi isso que eu entendi. Shirley, você pode adicionar alguma coisa, ou Denise, se vocês têm algum You comentário. see, yeah, thank you. Não, So, yeah, the one slight correction in your statement. I think you already know. Just kind of the words came out. It is it is Guru Tam or Lagu Tam. Uhum. Those view those are extremes on both hands. You see, and so uh, you can only see where Tony's ego is becoming heavier. And so Tony's ego is now in Guru Bhav, Guru view. You see, you see, or Tony is letting go and not fighting with anyone, so he's becoming lighter and lighter. Yes, You yes, know, I yeah, saw. So you yeah, can see the views of Tony. You see, you yes, can see yes. what. então, o que o Shuddha estava falando é que Laghutam e Gurutam só lembrando, né? Laghutam é o mais leve dos leves ego, não existe ego mais leve, e o Gurutam seria o mais pesado dos pesados egos, né? Não teria um ego mais pesado. Eles são palavras extremas, né? Que indicam um extremo, o mais leve de todos e o mais pesado de todos. E quando nós estamos no estado de alma pura, a gente consegue ver todas as visões que o nosso arquivo número 1 tem. You see, Guru Tam Bhav, it's coming actually, but now that Guru Tam means it's an inner thing. When you become really so light in your ego, when you let go, you don't fight, you don't have any insistence with anyone. You, you know, you eat whatever comes to you, you are being, all your kashais are gone. You're a god now. You see, in the relative, you are considered a god, and in the real, you are Guru Tam. There is no one higher than you. You are the Lord God Himself. You see, so Uhum, it's a perfect scientific equation. The slightest weight of the ego, and you lose the self by that much. You see. The uhum. self as capital self. You see. Então, assim, essa questão de você ser o mais leve dos leves, você ter o mais leve dos leves ego, significa que qualquer coisa, qualquer conflito que chegue até você,
você deixa passar, você não quer brigar, né? Tudo que vier não te atinge, porque você está no estado de alma pura. E quando você age dessa forma, quando você está nesse estado do ego mais leve de todos, no mundo relativo você é visto como se fosse Deus, né? Ninguém é mais elevado do que você no mundo relativo. You Quando see? você atinge esse estado de Lagutã. Mhm. You see, now, in this chapter that we are, in this Sapta Sutra of 4041 that we are in discussing it now, this is our third session in this particular sutra, okay? Uhum, In this one, it relates essentially to the Gnanvidi sentences. You see, it is now touching the Gnanvidi sentences, which is essentially क्रोध मान माया लोभ ये लघु गुरु स्वभावना છે anger pride deceit and greed are by nature they become light and they become heavy. Anger, pride, deceit and greed become light or heavy. You uhum. see, and I am a guru lagu swabhav no chu. A guru lagu swabhav no chu. In other words, I'm beyond. My nature is such that there is neither the guru nor the lagu, neither the heaviness nor the lightness in this ego. There is no ego, therefore there is nothing to go light or heavy. You see. Uhum. Então, a gente está estudando essa Apta Sutra 4041, né? Eu acho que eu entendi que a gente na 30ª sessão já a respeito disso. E, na verdade, ela trata da frase do Gnanvidi que fala que os cachais, né, eles costumam diminuir ou aumentar, né, durante a nossa jornada terrena aqui. Aumenta, diminui, aumenta, diminui. E nossa natureza da alma pura não existe ego, então não existe essa questão de aumentar ou diminuir. Yeah. Não existe. You see, and there is another sentence that is very critical in the Gnanvidi which says Lepaiman bhavo, ye jadana bhavo. Again the bhavo comes, you see. Lepai, those that tend to anoint belong to the non-self, you see. These are the views of the non-self. तमाम लेपायमान भाव ते सर्वथा निर्लेप एवं हूँ शुद्धात्मा छु. I am the one that can never be smeared, anointed. I'm forever unanointable. Nothing, no views touch me. No views smear me. No views taint me. You see? Hmm? Ah, e aí tem uma outra sentença também que é bem importante, trata-se disso também, dessa Apta Sutra, é que eu sou aquele, né? Eu sou aquele maiúsculo que nada me toca, né? Eu sou intocável, eu não me misturo, nada me machuca. Yeah, É que o those Judas that falou ali em Gujarati, então. Yeah, I'm giving you Lepai. I'm just writing it down. It's because again I bring back those words that to emphasize that this word bhav, the views, all views belong to Denise, to Shuddha, to Tony. The views. I'm beyond these views. I am the knower of these views. You see? Então, todas essas visões que se tem pertencem ao arquivo número um, né? A alma pura, ela não tem esse tipo de visão que o arquivo número um tem. Mm-hmm. You see? And I am free from all of them. You see? Hmm. Nós estamos livres de todas as visões Eternally, relativas. I'm eternal. Tamam lepaman bhavati sarvatha nirlep. I'm eternally and eternally nirlep. You see, eternally nirlep. Untouchable, unanointable, nirlep, unsmearable, unanointable. Okay, anointable. Indeed, I know. Shuddhatma. You see, I am the pure soul that can never be touched or smeared or affected by these views, by these views. One person will come and say, oh, I went to the nightclub and I sinned.
Okay. And the other one Uhum. will say, I went to the church and I prayed. You know, in the eyes of the self, it is one and the same. There is no view. This is the illusion. In the eyes of the self, this is the illusion. This is the illusion of doership. The one has not sinned, or one has not done anything holy. This happened. This is the view that happens because you are in the location of the views. You are in the wrong place. I am Denisi is not your place. I am Shuddh Atma We is need your place. translation, Shuddha. We Oh need yeah. translation. Okay, all right. Shirley is catching it. Shirley is catching it because these words just okay. Let me try to remember everything, okay, Shuda? Because if you ask me to Então, repeat it, it won't come again. yes, but I'm sorry. Yeah. Yeah. então, o Shuda estava falando que ali no Gnam Vidi também existe no Sharam Vidi, né? Também tem uma frase que diz I'm eternally nirlate, que significa que eu sou intocável, untouchable, un- Unaffected, untouchable. They cannot touch me. é, Hmm. que Okay. nada afeta a alma pura. Não tem como alguém afetar a alma pura, um arquivo, na vida relativa afetar a alma pura. Ela é intocável, né? E what else? More should I sorry. Now I forgot. Yeah, all good. One person goes to the nightclub and says, I have sinned. And the other one goes to the church and feels holy and I have attended church, etc. Right? Both of Uhum. these are the illusion because he is sitting in the wrong place, wrong Ah, location. ok. Então, por exemplo, as pessoas que não têm o conhecimento do ser e, por exemplo, vão na igreja e olham, por exemplo, nós cristãos, né, que são os cristãos, vão para a igreja e olham para a cruz e rezam, e olham e se sentem tem uma visão, que acham Santos. que tem uma visão espiritual, né? Na verdade, o Schiller ele diz que, na verdade, são visões relativas, porque você ali está achando que você é o fazedor, que você é que está rezando, que você. Então, assim, são visões do mundo relativo. Não é a visão correta. Você não está no lugar certo, você não está no estado de alma pura, você está como fazedor. Então, essas pessoas que não têm o conhecimento do ser, tudo que se refere à parte de religião, como elas acham que elas são os fazedores, é tudo voltado para a vida relativa. Não é o mundo real. Eu entendi que, assim, se você vai na boate e se diverte, tudo bem, e você acha que você é o máximo, a tua visão Você é, foi lá e cantou, você cantou, não, cantou à cantei, fiz noite. karaokê e É a tal. mesma coisa, e depois você vai na igreja e E não há aí o outro diferença. foi na igreja e se É, sente um santo, é, porque para a perspectiva da alma pura não importa não, isso. nenhum fez nada, exato. Foi essa a É mensagem. essa mensagem que ele deu. É. You see this location that talks about right seat, wrong seat, right? That's a big satsang in Acta 112. When you're in the right seat, you're the Yamapura seat. That is who you are. Wrong seat means you are not in your seat. You have gone into the seat of Denise or Shirley. Uhum. You see? Now, Então, this, yeah. O Shuddha ele está explicando que tudo se trata do lugar certo ou do lugar errado onde você está sentado. O lugar certo é você estar sentado na alma pura, né? Na casa da alma pura. Você Yeah, está yeah, you sentado see, na casa da alma pura. you see Quando how. você não, quando Mhm. você não está na alma pura, quando você não está no estado de alma pura, você está no lugar errado. Yes, you see, this another beautiful thing is, of course, that's a totally different satsang. Another beautiful thing is you cannot change seats anymore. In other words, even if you want to become E, Dinesi, you cannot. e outra coisa muito importante e muito bela é que você não tem mais como trocar os assentos. Yeah. Então, assim, a Denise, ela é alma pura, ela está sentada no estado de alma pura.
Se ela quiser ser a Denise, estar sentada no lugar da Denise, ela não vai mais conseguir fazer isso. Yeah, so Denise may go to a nightclub or she may go to a church, but that is Denise's discharge. It is not you anymore, you Uhum. see? You see? Então, se a Denise for para uma boate à noite ou se ela for para uma igreja, isso não tem a menor importância, porque a Denise é alma pura e o que está acontecendo ali com o arquivo número 1 são só descargas. Yes. It's absolutely magnificent how everything is coming together, you see? In our vision, our view, excuse me. You see, Uhum, it is coming into our view beautifully. Hmm? uhum. Então, isso são ensinamentos muito bonitos que vêm à nossa frente. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Okay. It's just, excuse me. Yeah. Yes. Yeah. Let me just get rid of this. Uhum. Mm. Só um minutinho. Uh, okay. All right. Okay. Oh, right, my dear. See, are we passed over time? Oh, we got time. You see, what is happening is, and this is the reason why my train of thought has been interrupted, and it is Shuddha's train of speaking thoughts. But the vision is that this doership is the illusion. You see, I did this, I sinned, I did something holy, is the illusion. It arises because of your wrong location, and it is from the wrong location that you get tempted, or from the wrong location. Wrong location means not the church or the nightclub. The wrong location is Yamapura and this discharging complex. You see, that is, discharging complex is the wrong location. You're supposed to see what's going on. It's none of your business to go and say, "Oh, that's terrible. I want to hide it." No, people should not know. You see, you're in the wrong place. Your views are Uhum, wrong. Your views are wrong. You see. uhum. Yeah, you're Então, after the Gnanvedi. Before the Gnanvedi, of course, everything is what it is. You see. Mm. Yeah. uhum. Mm. Então, antes da gente passar pela cerimônia do Gnavidi, antes da gente ter esse conhecimento, a gente tinha essa visão equivocada porque a gente achava, a gente estava sentado, a gente estava situado no local errado, no assento errado, né? A gente se achava o fazedor e a gente achava que era o arquivo número 1. Então, quando você fazia alguma coisa na igreja, ou você dizia, eu fiz algo muito sagrado, ou enfim, você estava no local errado e você tinha uma visão equivocada. Então, você está, depois do Gnavidi, com o conhecimento do ser, a gente entende que a gente é a alma pura e a gente está sentado no estado de alma pura. Yeah. E a gente entende que o arquivo número 1 é só uma descarga do complexo do não ser. Mhm, mhm, Então, tudo o mhm. que acontece com o arquivo número 1 é só uma descarga. Okay, so I'm going to uh, do something for Denise. Denise, I would like for you, uh, well, because just start reading the Portuguese only. Okay. Well, you have access to it. So because you will not be able to. You have access to this thing here that you can turn. All right. Uh, why I would like for you to read it aloud is start with this to remain in Lagutam Bhav, you see, and change the Bhav, meaning view, to remain in Lagutam view, you see. It is, it's not the humblest of intent.
and it's not the sense of being the smallest of the small. You see, but just read, if you read it with the Laguttam view, it's in the view, now that you understand the view, uh, uh, everything will start making sense. You see, avoid this translation. Ok. Okay, and then what will happen is read it, please, and if you and I'm just going to be right back with you while you're reading it. You can read it, and if you want, you can discuss it with your the fellow Mahatmas, and I'm just going to be right with you, okay, in a minute, okay. Então, permanecer em Lagutã, na visão Lagutã, e manter Abhedrashti é a base desse Akram Vigna. Eu não sei o que é Abhedrashti. Você sabe, Lu? É a visão de unidade. Drashti é visão, né? E a Bhed é unidade. Ah, tá. Nós vivemos nesse mundo com duas intenções: a visão Lagutã e um senso de unidade. Esse é o nosso limite. No relativo, nós estamos na visão Lagutã. No real, nós estamos na visão Gurutã. E pela nossa natureza inerente como ser, nós estamos com um senso de unidade. Ali, viu, Denise? Eu lembro que o Shuddha falou que não é senso, tá? Mas é visão também. Porque a alma pura ela não tem essa questão de senso, ela vê. Então, ele falou que a tradução em inglês também está equivocada. Então, tudo que está escrito senso ali é visão. Tá. Nós estamos com a visão da unidade. Faz sentido, né? Uhum. O estado de Lagutã é, de fato, e acabou. É a nossa maior base, né? É É, a nossa, ali é a nossa fundação, nosso, O é a ideal base. seria, no entendimento da Denise, né? O ideal seria uma tradução simultânea, né? Porque para não correr o risco da gente pôr a nossa interpretação, porque a gente às vezes não entende, daí na hora de traduzir fica complicado, né? E quando você está É, na tradução simultânea, você não está pensando, oba, então vamos lá. Eu acho que Denise aí, quando ele fala desse estado de Guruta, você vê que você está no pesado. Você não está no ego. O seu ego é superior. É isso que é a diferença que ele fez nessas sangues passadas. Né? Você, tá é, no, você vê É o o Shuddha Guruta, que né? rolou a página ou foi outra pessoa? não, foi o Shuddha. Tá, então eu vou continuar lendo. O Uhum. estado de Lagutã é, de fato, a nossa base, a base do Akram Vigna. O estado real de Gurutã é o estado mais superior, ou seja, o estado como ser absoluto. É alcançado quando nos sentamos confortavelmente nessa base. Todas as nossas teorias, princípios são únicas, são completamente novas. Para se tornar absoluto, não há intenção comparável à da visão Lagutã. Não há visão comparável. Essa intenção ali é visão. Não há visão comparável à visão Lagutã. Mas como o mundo pode alcançar a visão Lagutã? A visão mais desafiadora a ser alcançada é a visão Lagutã. Uhum. Okay, so sorry about that. So you see this sutra, this 4041 sutra, is Dada's amazing ultimate
uh, uh, vision in the relative as well as in the real, you see. You see, in the relative, he says, I remain in Lagutam Bhav. Lagutam Bhav means the view in the relative that I'm nothing. In fact, I practically, the I does not exist. There is no I-ness, you see. There is not even, don't touch me, where's my food? I would prefer this, I don't prefer this, etc. It's the ultimate state, the I am something. Yeah. I am something is the beginning of this world. What am I? You see, it is the beginning of this bhav. It is called bhav karma. That is the charging karma. You see, that bhav karma. We have this word bhav again in bhav karma. Remember, now we say bhav karma. Okay, bhav. It's bhav Let, karma. let Yeah. Sorry. Go on. should Yeah. let me Yeah. let Sorry. me Sorry. Yeah. Please. Yeah. translate. Yeah. Sure, my dear. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Ok. Então, essa Sutra 4041 mostra a visão, né, o conhecimento muito elevado de Dada em relação a essa questão da visão, né? Então, o que que ele quer dizer? Que no mundo, a visão relativa que Dada tinha, né, era que ele sempre permanecia em Lagutambal. Isso significa o quê? Que ele sempre diz, ele como arquivo número um, ele sempre dizia, eu não sou nada, né? Não existe esse senso de existência do eu no mundo relativo, né? Quando você começa a pensar que eu sou, o fato de alguém pensar que eu sou algo é que surgiu essa questão do mundo relativo, né? Então foi aí que começou essa questão dos karmas, né? Porque a pessoa acreditava que era algo no mundo relativo e ela era o fazedor e enfim. Yeah, this is bhav karma. Again, we come to bhav karma. Bhav karma eh, is the view that I am this body. You see, it begins with I am this body. This is my mother, my toy. You see, my food, my baby, milk bottle. Então, esse Bhav Karma, na verdade, é justamente esse senso relativo do eu relativo e do meu, né? Esse senso de que isso é meu, é minha mãe, né? É minha comida, enfim. And So I, should I have one uh-huh, question in uh-huh. relation to Bao karma? So it's good for us to have if we see car discharge karma for Yeah, 20, the 24 instance, Bhau instead of karma is not. Sorry, go ahead. Finish your question. yes, if you are yeah, it's uh, it's Bhau, good to have the awareness of the Bhau. vision with Uh-huh. relation to the word Bao. When you talk Absolutely. about biokarma, yes, this is Yes. my question. Yeah. Absolutely. This is the point. You see, this is the point. Absolutely. Uh, what this is happening is Bhau karma. Dada has said, no one understands the charging point. There is only the Gnani understands the charging point. You see that where it charges, and it charges with the view. That's what I'm trying to tell you. Yeah, You see, it charges with the yeah, view. You see. yeah, yeah. Então, Mhm. eu perguntei a ele o que me deixou assim preso agora com a palavra do Shuddha, que é Baal Karma, que eu não pensava que essa visão, agora ficou claro para mim que o que você está carregando, e ele acabou de dizer agora, que o Dada diz que o que acontece é que essa karma é carregada com a visão que você tem. Foi o que eu entendi.
Yeah, charges with the view. I'm this body. Yeah. You see, I am this body. This is my mother. This is my this is my mother. But mother, he teaches. The child is taught, I'm your mother. But more important, I am hungry. You see, I'm hungry. Where is my milk? And the crying starts. You see, all of this. But the belief that I am this body is built in to the effect that is arising in the body. This is happening to me, you see. And Dada, only the Gnani Purush can completely destroy Bhav karma. It completely shatters it, charging karma. The Gnani cannot touch the discharging karma, you see. So then he replaces, that's what he does. He just it is a miracle of all miracles. He gets us out of all these views in the relative and brings us to the center. And the center of all is where there are no views. In the center is the Anapura vision. You see the Anapura center. And we are aware of all the views. We are aware of the view of Trump. We are aware of the view of Ayatollah, we are aware of the views of everyone who is watching, and all those views are modified by the fake news and the real news, and who knows what's going on. You see, the views get manipulated. You see, every view gets manipulated. It's all ignorance. There is only one real knowledge, and that is the knowledge and the view of the self. Sorry, go on. Uhum. Então, o Shuddha estava falando que, na verdade, essa crença, né, de que eu sou o arquivo número um, o arquivo relativo, é isso que cria, né, os karmas, né, o Bhav Karma. E o Gnani, ele é a única pessoa que pode destruir completamente esse Bhav Karma, mas ele não pode tocar nas karmas de descarga. Então, o que que o Gnani ele faz? Ele tira você da visão relativa e te põe no estado de alma pura e você está no centro. E você estando no centro, que é o estado de alma pura, você consegue ver todas as visões relativas de que chegam no mundo relativo até o arquivo número um. Então, assim, quando você está consciente dessas visões que o arquivo número um tem. Então, quando você vê o que acontece com os líderes do mundo, por exemplo, sobre a guerra, e você vê que as pessoas no mundo relativo, elas vão mudando de visão conforme as notícias vão chegando, sejam elas notícias falsas ou notícias verdadeiras, né? Mas a única visão que nós, Mahatmas, que temos o conhecimento de Dada, temos é de que é a visão através da alma pura, né? Não é através do mundo relativo. You know, when the views get modified by location, it's not just the physical location, there is an interior location of the antakaran too. Whatever is happening inside in the mind, speech, intellect, and ego, all of those things are also modifying the views, you see. Uhum. E a visão, ela não depende somente do local onde o arquivo número um se encontra. Ele também depende do antakaran, né? Então, conforme o que o ego, o intelecto, enfim, Yeah. ou Mind, o que intellect, acontece, o arquivo número um, ele tem uma visão diferente. and further modified uh, and controlled. Let me just complete this sentence by Kashai. You see, so this you see see how amazingly Dada extracted us all out of all of this. You see, got us out of all of this. Not only the Bahya Karan, the external activity, the internal activity of the mind
the chit, the intellect and the ego, and also the underlying manipulators of all of that, the Kashais, you see, completely cut us out of all of that, you see. E o Dada, ele saiu de tudo isso, né? Ele está fora disso, de toda essa questão, dessa visão relativa, né? Que é modificada pelo local, pelas intenções interiores, e também pela questão do ego, do intelecto, da mente, do cheat, né? E que controlam, que são controlados através dos cachais. Mm. Dada saiu de tudo isso. Mhm. Yes. You see, we so so to remain in Lagutam Bhav in the view of the Lagutam, in it's that's where Dada is in the relative, you see. You know, Dada, you just watch his videos. You know, as soon as he gets the question, understands the question correctly because of his hearing problem from Niruma, and then he looks at that person, you see, and the answers come, but Dada is absolutely connected to the Amapura of the questioner, you see, you know, Uhum. Então, absolutely. assim, Mhm, uhum. mhm, O Dada, ele sempre permanecia, né, em Lagutambal, né? No mundo relativo, o Dada, toda vez que ele era questionado, ele respondia para o interlocutor, mas ele sem deixar de estar conectado com a alma pura desse interlocutor. Yeah, you see, you know, uh, and that's called Abhed Drashti. It's called the undivided vision. In other words, there is no division there. He Uhum, you know, he, he looks at the Amapura of the other person as being the same as my Amapura sitting in front of me, and uhum. the questions are coming from the relative, you see. Uhum. Então, essa questão do dada, ele tá conectado também com a alma pura da outra pessoa, era, é o que se chama de Abet Drashti, que é a visão de unidade. O dada não é a visão de que não há divisão. O dada, ele via a outra pessoa como alma pura, Mhm. né? Ele deixou, ele não deixava, e ele entendia que a pergunta vinha do arquivo número um do relativo dessa alma pura. Mhm. So as the Amapura, as the pure souls, here, Denise, you and I are one. You and I are one. And our relatives are interacting here in satsang. That's all. It's a relative interaction. And the relative Uhum, interaction has got all kinds of views and uhum. modifications, you see. Hmm? Então, assim, a Denise e Shuda, né? Nós todos, né? Nós todos somos um, nós somos alma pura. Mas na satsang aqui, a Denise, o relativo, né? Denise e o relativo Shuda estão interagindo na satsang, né? E aí surgem vários tipos de visões, né? Do mundo relativo. Mhm. Uh, you see, it's modified and guided by all kinds of views, but there is one common denominator here, which is our love for Dada and our love for his agnas and satsang, our desire to be who we really are. We want to be who we really are completely, you see. Uhum. Mas, apesar de a gente ter visões relativas diferentes, existe um denominador comum aqui nessa satsang, né? Que Yeah. é o nosso amor por Dada, é o amor pelas agnas que Dada nos deu. E é o sentimento de que esse conhecimento do ser Mhm. Yeah. seja, seja- Yeah. eu acho que seja espalhado pelo mundo inteiro. Agora eu me perdi um pouco aí. É de ser realmente quem somos, né? Alma pura. É, Sim. é, é.
foi a última coisa que ele falou, né? O nosso desejo Obrigada, é Tony. de ser totalmente quem realmente somos, né? Alma pura. Yeah. Yeah. And you see, this is, how do I become one with uh, Denise or with Tony or with Shirley? In the relative, really, I'm one with you. In the real, any differences of opinions uh, are to be seen, and uh, and 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 you have to the acceptance comes by saying that this is relative. I mean, with the agnas it has become perfect, you see, but in the relative, yeah, I if I continue to hold on to my view and say this is how it is, okay, then I've lost it, you see. So I'm no longer go, I'm no longer light, I've become very heavy. The ego is coming Mhm. in, you see. I have no views. The only desire and intent in the relative is that I want to share Dada as he wanted to share himself, you see. I want to share Dada, Uhum. That is my intent. Então, assim, Mhm. como é que a gente pode agir no mundo relativo, né? Porque no mundo real, como ser, como alma pura, todos nós somos um, né? Mas no mundo relativo, é, as diferenças de opiniões, elas devem ser só vistas, Yeah. né? Se a gente começa a querer impor a nossa opinião, a gente acaba saindo das agnas Mhm. e a gente acaba novamente tornando o ego mais pesado. Being the Lagutam view means, Sorry, sorry. Shuda. E a nossa única intenção deve ser que nós, como alma pura, a gente não tem nenhum tipo de visão a respeito do que está acontecendo, nenhum tipo de opinião, Yeah, né? A única coisa que nós temos que ter é a intenção de compartilhar dada. yeah. You see, Ele falou uma coisa importante, Shirley. Ele falou que o que Sim. acontece no satsang, todas as opiniões diferentes aqui entre Mahatmas surgem no relativo. you Ah, see, sim, sim. É. Aham. satsang. Obrigada. Yeah, sorry, go on, Shirley. You were No, saying, no, yeah, you can yeah. go on, See, Shuda. satsang can only proceed when uh, there is the sublimation of the ego. You see, nobody hangs on to the slightest ego. Ego, all of us have got ego. Our egos are discharging, but we do not. We tell the ego and the intellect, sit outside. Now satsang is starting. I want to absorb the words of Dada. I want to get the views of Dada. And those views of Dada are not going to come from a living Dada because the living Dada is gone. Dada within each one of us is sitting as his agnas, you see. So in Uhum, front of Dada, Dada, let me see this and we become also aware of this lightest, what Tony called uhum, the guru view inside, the guru view uhum, is disturbed. I know I am something. I say I'm uhum, something, why is he telling me this, or why am I, all of these things, you see, is the guru view, uhum, is the pride, part. uhum. You see, Tá. as long as the guru view, if you can see that, you see, if you can see the guru view, you're free. But if you cannot see the guru view, Uhum, then there is trouble. You see? uhum, Mm, ok. mm, Então, assim, para que as satsangs elas continuem, né, ocorrendo, né, para você permanecer, você precisa entender que você precisa absorver as palavras de Dada. Não do Dada que viveu há tempos atrás, mas do Dada que existe dentro de você, né? E você tem que ter essa consciência. Quando você começa a não ter essa consciência numa satsang e você começa a ter uma visão de que "Ué, o que que ele está falando para mim? Isso não está certo. Você está tendo opiniões a respeito da pessoa que tá te falando sobre as palavras de Dada, você acaba saindo
das agnas, né? Saindo do estado da alma pura. Agora, se você consegue ver, ter a consciência de que o arquivo número um está tendo esse tipo de opinião, aí não tem problema. O problema é quando você esquece dessa consciência, né? De como o arquivo número um está se comportando. Ele Yeah. falou também para deixar o ego e o intelecto do lado de fora, Ah, sentado sim, fora. é verdade. Yeah, Fora. yeah, Exatamente. Quando você entra na satsang, deixa o ego e o intelecto fora. yeah, Verdade, yeah, yeah. verdade. You see, because a storm of opinions will cover you up with saying that you are right or "Yeah, I'm right." You see, it will Uhum, protect the ego will be protected. We don't want any protection of that ego. You see, each one of us, we uhum, do not want protection of that ego. You see. Hmm? uhum. Porque assim, essas tempestades de opiniões, né, acabam protegendo, né? E o ego, ele não é para ser protegido, né? Você não deve proteger o ego. Mhm. Because the intellect will say from inside, "You're right." You see, she doesn't know, or he doesn't know, etc. You see, even if you don't say something, the ego, the intellect inside will say, "You're fine. Don't worry about it. You can read up yourself. You can, you continue your ways. I mean, Uhum, intellect will say so many different things to protect your view, and uhum, and when you have a view, you are out of the game. You are out of this beautiful satsang. You see. uhum. Mm-hmm. E, e o Shuddha, ele alerta para a questão do intelecto, né? Que o intelecto, de todas as formas, ele vai dizer, ele vai proteger as suas opiniões, a opinião do relativo, né? Não, você tá certo, não, ele não entende nada, não, estuda sozinho, aprende sozinho, que você vai entender melhor. Então, o intelecto, ele tem essa questão de proteger a visão relativa que o arquivo número um tem. E a partir do momento que você dá você você dá importância ao que o intelecto fala, você está fora da satsang. Você não consegue mais absorver as palavras de Dada. Yes, you see. So, oops. I just realized we're passing the time. Um, so, it doesn't matter. We will start again, Tony, and with the same place where we are supposed to start with the reading. But this was important to cover. You see, having a view means becoming the owner of it. You see, you are not having those views no longer belong to you and I. But to the moment you say, "This is my view and this is how I see it," you're gone. You see, now you are coming in the wrong location. You see, wrong Uhum. seat. Mhm. Então, possuir uma visão, uma percepção, faz com que você saia do estado da alma pura. Yes. Yeah, it's light ego, heavy ego. Flying high ego, light, very light, you feel good after a major satsang or a parayan or samayika, etc. This ego has kind of been put aside, you see. But it needs constant seeing, constant energy of the seer to say, "Hey, shut up. This is not mine. This is not my view," you know. Uhum, And so my view is the Amapura view, you see. My uhum, my view is the one of the non-doer and the flawlessness of everyone, you see. uhum. Então, é uma necessidade constante, né? Essa energia do ser maiúsculo, que é aquele que vê, né? Então, quando o intelecto começa a dar visões para você, aquele que conhece e vê, né, a luz do ser, ele tem que dizer, não, arquivo número um, Mm. fica quieto, porque essa não é a visão, a minha visão é a visão da alma pura. Mhm, O ego tem que ficar de fora. mhm, mhm. Much more to say on this, my friends, but
much, this today, enough for today, no? Enough for today. Yeah. Então, muito mais há para se falar sobre isso, mas não hoje. Oh, my highest namaskars to the Paramatma, the Absolute One within each one of you that has manifest, you see, is present. Highest namaskars to that. São as And, mais elevadas, né? Saudações a a yeah, todos nós. yeah. Thank you, my dear Anna, for writing all of this so quickly. Shuddhatma Bhagwan, and good to see all of you. Savani, Michelle, Josie, Janette, and all of you, and Maria Cristina, so many of you, okay? Elena, yes. Jai Sachidanand. Jay, Satidana, o Chico And agradece. Marcia, everyone, yeah. Jai, Yes. jai. E é muito bom ver todos vocês. Yes. Jai Muito Satidana bom. Shuddha. Yeah, all right. Jai Sachidanand. Jai Sajidana Shuddha. Oh, Elena, and Sajidana. Marlos is somewhere, yeah? Carla, good to see you. Yes, my dear. Yeah.